Pelo menos 58 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas na noite de domingo em Las Vegas, no maior atentado a tiros da história dos Estados Unidos. Um homem disparou do alto de um prédio contra uma multidão que assistia a um show musical. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o massacre, mas o FBI disse que não há evidências de ligação entre o atirador e grupos islâmicos. Em um pronunciamento sobre o atentado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evitou falar sobre armas e prestou condolências às famílias afetadas e pediu união aos americanos. Um ataque a tiros causou a morte de ao menos 58 pessoas em Las Vegas. Além disso, outras 500 ficaram feridas, mas a polícia de Las Vegas diz que o número de vítimas ainda pode aumentar. Do alto do 32º andar de um hotel em Las Vegas, um homem disparou contra uma multidão que participava de um festival de música. Mais de 22 mil pessoas estavam no show na hora do ataque. A ação já é considerado o ataque a tiros mais letal da história moderna dos Estados Unidos. Steven Paddock, de 64 anos, teria começado a atirar por volta de 1 da madrugada no horário de Brasília na direção de um festival de música country ao ar livre. O xerife da polícia de Las Vegas, Joe Lombardo, afirmou que as autoridades acreditam se tratar de um morador local sem ligações com grupos terroristas. O xerife classificou o atirador de lobo solitário. O motivo do ataque ainda é desconhecido. O homem foi encontrado morto pela polícia no quarto do hotel de onde efetuou os disparos. Só neste ano, 272 grandes tiroteios já foram registrados nos Estados Unidos. Isso sem considerar ainda o de Las Vegas. Pelo Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou condolências às vítimas e às famílias no que classificou de terrível tiroteio de Las Vegas. O republicano também pediu que Deus abençoe as famílias. Pouco depois, em um pronunciamento, o presidente pediu união. Trump disse que em um momento de tragédia e horror, a América deve se unir em uma só. O republicano também classificou o ataque como um ato de pura maldade. Durante a fala de cerca de 5 minutos, Trump fez diversas referências à Bíblia e disse que reza pelo dia em que o mal será banido. Ele também elogiou e agradeceu o trabalho dos policiais e de equipes de emergência que atuaram no incidente. Horas depois do ataque, o grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do massacre, mas o FBI afirma que não há evidências de conexão do atirador com grupos terroristas internacionais. A polícia de Las Vegas também não confirmou ligação do atirador com o grupo terrorista. Em maio, a rede de TV americana Fox News divulgou um vídeo do grupo extremista que incentivava americanos a promover ataques no país. O vídeo mostrava imagens de várias cidades americanas, entre elas Las Vegas. E para conversar um pouco sobre mais essa tragédia, a gente fala agora com William Laureano, que é especialista em assuntos internacionais. William, muito obrigado pela sua colaboração com a gente outra vez aqui no Jornal da Novo Tempo. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. William, eu começo falando contigo a respeito dessa declaração feita pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico, mais uma vez, assumiu a autoria desse atentado, mas a Polícia Federal dos Estados Unidos disse que não há nenhuma ligação, não há qualquer indício de ligação entre o atirador com grupos extremistas. Em geral, assim, as informações do FBI são bem relativamente isentas, né? Ou eles consideram as informações do FBI sempre muito isentas. Então, acredita-se muito no que eles falam, né? Se não há relação, fica mais claro que não há relação, e o Estado Islâmico já usou essa prática de pegar atentados em outros lugares do mundo e dizer não é nosso, fomos nós que fizemos, e isso faz parte de uma política global do Estado Islâmico de conquistar corações imensos, de destruir o Ocidente, né? Então, normalmente isso acontece, fica muito difícil de provar os dois lados, né? Fica muito difícil de provar que houve relação e de que não houve, porque acaba no fim ficando um diz que me diz, né? Claro. Agora, um outro assunto que vem à tona mais uma vez, William, é com relação à política de armamento nos Estados Unidos. Essa possibilidade de acesso às armas, que é um acesso fácil, principalmente no estado de Nevada, a gente estava vendo, é um dos estados com a maior flexibilização por acesso às armas. Tanto que, segundo a polícia, esse atirador, ele estava com 10 armas dentro do quarto de hotel de onde ele efetuou os disparos. E, querendo ou não, o governo do presidente americano Donald Trump acaba sendo bastante combatido por conta das ideias dele de não querer mexer nisso.
A questão do porte de arma nos Estados Unidos é uma questão muito importante, uma questão eleitoral muito importante. Você tem um grupo específico, que é o NRA, a Associação Nacional de Armas de Rifles, né, que é um grupo importante que faz lobby muito forte no Congresso, no Senado, e que inclusive elege presidentes. Né? O último presidente republicano, o George W. Bush, era um dos membros desse grupo. Eles têm um orçamento anual de 250 milhões e 3 milhões são só para fazer lobby no Congresso, fazer lobby em diversos organismos governamentais para manter a liberdade do porte de arma, que é constitucional. Então, a Constituição americana traz nos seus artigos o porte de arma como um direito que todo americano tem para defesa própria e defesa da sua casa. Então, eles usam esse artigo, que ninguém quer mexer, para dizer que não, olha, temos que defender esse direito, temos que defender o direito de todo cidadão ter as armas. Então, toda vez que tem um massacre desse tipo, né, agora é Las Vegas, o ano passado foi em Orlando, toda vez você ressurge essa ideia, esse discurso de controle de armas, que é um discurso importante, que tem grupos importantes, mas que não chegam aos pés do tal NRA, que faz esse lobby muito forte no Congresso e não consegue passar nenhuma legislação mais séria de controle. Né? E aí, no jogo eleitoral do dia a dia, no jogo eleitoral das câmaras baixas, das câmaras altas, você acaba não tendo poder, não tendo possibilidade de fazer exatamente porque o dinheiro dessa organização acaba influenciando muito nas decisões do dia a dia. Claro. William, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente outra vez aqui no Jornal do Novo Tempo. Desejo a você uma boa noite e um bom trabalho. Boa noite, obrigado. Obrigado, William. Bom, aqui dentro do estúdio, estou recebendo hoje o Bruno Eumano. Bruno Eumano é jornalista, é o editor-chefe aqui do Jornal do Novo Tempo. Bruno, obrigado pela companhia outra vez aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Elia. É sempre um prazer participar aqui. E a gente estende esse assunto que a gente começou aí com o William Laureano, Bruno, porque esse é um tema muito preocupante, não só nos Estados Unidos, mas quando isso ocorre lá, reacende também discussões em volta desse mesmo tema, por exemplo, aqui no Brasil também. Sim, nem precisou de um fato como esse para que alguns senadores, né, especificamente o senador Wilder Moraes, do PP, ele, no mês passado, ele apresentou um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para que na eleição do ano que vem, durante as eleições do ano que vem, seja votado também a revogação do Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado aqui no Brasil em 2003. Então, ele já tinha reacendido um pouco esse debate, como o projeto de lei dele ainda não está sendo, de uma maneira muito objetiva, analisado nem na comissão, nem no Senado, ele só apresentou o projeto, o assunto ainda não voltou muito à pauta, mas é uma coisa que a gente pode acabar vendo aí nos próximos dias, justamente porque foi aberta, inclusive, uma consulta pública no site do Senado, em que as pessoas podem dizer se elas concordam com a realização desse plebiscito ou não. E até agora, as pessoas que concordam são, assim, grande maioria. Claro que sempre tem aquele lobby dos grupos a favor de um projeto de lei qualquer, não só do desarmamento ou da revogação desse plebiscito, mas sempre tem um lobby em torno disso. Então, até agora, quem entrar lá no site do Senado vai ver essa consulta pública, mais de 200 mil pessoas votaram para que esse plebiscito ocorra, sendo que nem 10 mil votaram para que esse plebiscito não ocorra. É claro que isso não tem poder nenhum, é só para os senadores verem uma consulta pública aberta, verem o que aquelas pessoas imaginam, mas eles podem levar isso em consideração também. Agora, tá aí o caso dos Estados Unidos que não deixa a gente ter uma outra visão, é inacreditável o que acontece nos Estados Unidos, é inacreditável que nada se faça nos Estados Unidos para mudar uma situação que causa problemas à população há tanto tempo. Desde que eu me dou por pessoa, desde o meio dos anos 90 que eu vejo notícia, ainda pequeno, dos anos 2000 já um pouco maior, desde que eu vejo notícia, a gente recebe informações como essa dos Estados Unidos. Não precisa de terrorista islâmico para causar esse tipo de problema. Se foi o Estado Islâmico ou não, é uma outra situação, é um outro problema que tem que ser investigado, evidentemente, mas esse tipo de problema acontece independente do Estado Islâmico, independente de grupos terroristas do Oriente Médio. Isso acontece entre cidadãos dos Estados Unidos há muito tempo. E isso não pode continuar. O governo Obama tentou, de alguma maneira, promover
uma mudança na lei dos armamentos. Não seria necessariamente o que ele tentou, a impossibilidade do acesso, mas um controle maior, porque, como a gente viu aí, em alguns lugares o acesso é muito facilitado. Você encontra nos supermercados armas. É inacreditável isso, né? Para a nossa sociedade brasileira, para a sociedade brasileira, isso é uma situação impensável. Mas para os americanos é uma coisa muito natural, né? Eu estava vendo um comentário de um analista de relações internacionais hoje, e ele falou muito precisamente de que a lei que permite que os americanos tenham armas é uma lei de 200 anos atrás, quando ainda não existiam esse tipo de armas que foram usadas, porque deve ter sido mais de uma, nesse atentado especificamente. Não tinha semiautomática 200 anos atrás que te dá a possibilidade de cometer um massacre desse jeito. Então, alguma coisa, evidentemente, precisa ser feita. Agora, a gente sabe que o lobby econômico por trás disso é muito forte. Assim, e isso, claro, causa um impacto na política americana, principalmente no Partido Republicano, que é mais conservador e que está atualmente no poder com o Donald Trump. Sim.